Bom dia, Adriana. Sempre uma satisfação falar com vocês. Eu vi que o Marcília está aí. E o Lula sendo Lula. Ele defende o lado dele. Veja que ele fala a polícia. Ele se refere à polícia como se a polícia fosse uma banda inimiga da população, quando é o contrário. Então, com esse cenário de aprovação que nós temos assistido, população do Rio, sobretudo, apoiando e aplaudindo, que finalmente alguém teve coragem de enfrentar esses vagabundos, a marginalidade tomando conta não só do Rio de Janeiro, mas de vários, e alguém tinha que fazer alguma coisa. Os governantes todos têm medo de desgaste. Mas a imprensa vai dizer que é isso, que é aquilo. Vai ter um presidente da República deletério como esse sujeito que está aí no Palácio do Planalto dizendo que foi matança. Mas o fato é que a polícia foi para cumprir mandados de prisão, mandados de busca, foi recebida a bala. Quem opta pelo confronto não é a polícia, são os marginais, e a polícia não tinha o que fazer a não ser fazer o enfrentamento. Porque imagina a polícia, o Estado que representa a sociedade brasileira, que representa a democracia, ao contrário do que esse sujeito aí, o Lula, diz. Esse cara não sabe nada. Mas o Estado chega lá, Comando Vermelho, um exército ali com fuzis 762, 556, com farta munição. Nós vimos os criminosos com coletes balísticos, enfim. A polícia vai lá, dá meia volta e retorna para o batalhão. Isso não existe. Então, quando o Lula vem a público, falando para jornalistas estrangeiros, inclusive, dizer que houve matança, fica muito claro de que lado ele está. Fica muito claro de que lado o governo petista, o governo federal, atualmente está. Eles estão do lado da criminalidade. E eu vi agora aí que houve uma decisão, na minha observação, estapafúrdia e abusiva, mandando alguns deputados apagarem que taxaram o PT, o Partido dos Trabalhadores, como partido dos traficantes. Isso não quer dizer, o Nicolas, por exemplo, quando falou isso, ele não falou que o PT que a cúpula do PT é formada por traficantes, mas ele falou que os traficantes votam no Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores é a escolha do narcotráfico, do crime organizado, de 4 em 4 anos, quando escolhem presidente da República, senadores, deputados. É isso que eu quis falar. Isso é uma realidade. Ou é mentira que as organizações criminosas chegam a se organizar, dando comando para que seus familiares, enfim, todo mundo vote na esquerda? Isso todo mundo sabe. Então, Adriana, o panorama nosso hoje é difícil, enquanto sociedade, porque a maioria da população brasileira tem sido colocada de joelhos por uma minoria deletéria, que não quer o bem do país. E nós, enquanto parlamento, enquanto Câmara dos Deputados, próprio Senado, a imprensa idônea, como é o caso da Revista Oeste, nós precisamos avançar. Isso é uma fase. Essa operação faxina no Rio é uma fase. Nós temos aí que cumprir outras fases no próprio Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, os estados do Nordeste, praticamente todos cativos na mão do crime organizado, e isso só será vencido, esse cenário desastroso só será vencido se nós todos, as pessoas de bem, estivermos unidos. Com certeza. Bom, e é bom o eleitor também observar, né, o cidadão, como parlamentares e também partidos, e vão se posicionando agora diante dessa questão, para ver quem é quem que você quer apoiar e seguir. E já que o Sanderson comentou, a gente tem uma informação aqui com relação a novas operações de Cláudio Castro. Ele promete já ter mais 10 ações agendadas. Em dezembro começará uma operação de retomada de territórios em Jacarepaguá, e já na próxima semana a polícia faria, então, ações diárias na zona sudoeste, na Baixada Fluminense, para remover aquelas barricadas. A próxima pergunta, deputado, é da Juliana Moreira Leite. Deputado, bom dia. Se a PEC da Segurança Pública
não trata do aumento de penas, né? Nem da redução da maioridade penal. Como ela pretende, de fato, melhorar a segurança do cidadão comum? Porque eu estava lendo aqui, por exemplo, propõe que a pena pode subir de 5 a 10 anos, o governo propõe, porém permite reduzir a pena de 1/6 a 2/3 se o criminoso não ocupar posição de liderança. Ou seja, na prática, um faccionado poderá cumprir 1 ano e 8 meses de prisão. A impressão que eu tenho é que o governo finge ser mais rigoroso, mas na verdade é o contrário. O que o senhor tem para falar sobre isso? Exatamente isso, Juliana. Eu tenho acompanhado as suas manifestações, aliás, parabéns, bastante equilibradas e com uma realidade que é a realidade das ruas. Um governo que não tem legitimidade para tratar sobre segurança pública, que são os governos, melhor, que são os governos de esquerda. Nenhum governo de esquerda tem propriedade, autoridade e crédito para tratar de segurança pública. Eles não podem tratar. Porque quando eles querem tratar, sempre tem uma pegadinha por trás. As proposições são capciosas. Como eu disse até ontem na Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara, que o governo Lula querer levar adiante uma narrativa de que agora o governo do PT vai resolver o problema da segurança pública, num paralelismo aí, mal comparando, é dizer que alguém condenado por tráfico de drogas vai cumprir sua pena em serviço comunitário dentro de uma clínica de recuperação de drogados. Isso é um absurdo. Eles não têm que tratar sobre segurança pública, Lula, porque eles são a raiz do problema. Há 30 anos que a esquerda tomou conta do Brasil e eles são os responsáveis pela explosão do narcotráfico no Brasil e das organizações criminosas. Veja, em 2006, eu até já comentei isso com o Marsigla, agora no programa que eu participei, no Faroeste Brasileira, ali com o Segré. Em 2006, o Lula sancionou a nova lei antidrogas. O relator dessa lei foi o deputado federal gaúcho, inclusive, Paulo Pimenta, que todo mundo sabe quem é. E ali eles engendraram uma manobra. Na época o Congresso talvez não estava atento para isso, era momento também de mensalão, todo mundo sabe o que aconteceu lá em 2004, 2005, 2006. Em 2006, então, aprovaram a lei antidrogas, que despenalizou o consumo de drogas no Brasil e aí o tráfico de drogas. Nessas últimas 2 décadas, podem verificar. Isso é algo planejado. Agora, quando esse sujeito, que não pode falar nenhuma linha sobre segurança pública, Lula, porque até esses dias ele estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele não tem legitimidade para falar sobre praticamente nada, porque não tem a dignidade que o homem público deve ter. Mas sobre segurança pública ele tem que ser proibido de falar ou propor. E aí ele quer... Só que o que ele quer propor aí, Juliana, é uma espécie de um crime privilegiado para os faccionados, como foi feito lá nesta lei de 2006, tratando sobre o tráfico privilegiado. Que se o traficante preso for primário ou não tiver prova de que ele pertence a alguma organização criminosa, a pena diminui de até 2/3. Isso é um absurdo. E nós aqui no Congresso agora estamos tratando, eu sou membro titular da comissão que trata da PEC da segurança, nós vamos ter que, de duas uma, ou rejeitá-la, que esse era o meu pensamento, de jogá-la no lixo, porque a raiz da proposição ela está contaminada, não tem como levar adiante uma proposta construída pelo PT, por Lula e por seus asseclas. Talvez vamos trabalhar para rejeitar, não sei se vamos ter voto, porque nós temos uma bancada forte à direita, mas tem o tal do centrão, que sempre em momentos difíceis cai por lado do governo, né? Então, nós hoje nem voto teríamos para derrubar a PEC da segurança. Mas, se é que temos que levar adiante, tem que reformar tudo.
Não dá para deixar nenhuma linha daquela proposição que previa a concentração de poder tudo em Brasília, no Ministério da Justiça e na Polícia Federal. Fosse já essa lei, essa PEC valendo, essa operação do Rio não teria acontecido, porque ela teria que ter passado previamente pelo Ministério da Justiça. Se o Ministério da Justiça autorizasse, ela seria realizada pelo Estado. Vejam o tamanho do problema que nós temos pela frente. Deputado, bom dia, prazer falar contigo novamente. A minha pergunta vem de um ofício até que eu tive acesso, o senhor que fez a respeito do posicionamento do governo e até mesmo do Lula durante toda essa mega operação, né? O Lula claramente deixou de fazer a função que deveria, que é repassar recursos, e passou a fazer uma função que não é a dele, que é de se intrometer na gestão da segurança pública dos estados. Quer dizer, aquilo que ele devia fazer, ele não fez. Aquilo que não devia, fez. Esse me parece ser o resumo da história. Mas a minha pergunta é sobre esse ofício que o senhor fez, justamente denunciando a omissão do governo Lula e do próprio Lula, o que levaria a crimes, a possíveis crimes, como, por exemplo, de prevaricação, que é quando uma autoridade se comporta de forma omissa diante de um ilícito, e até mesmo crimes de responsabilidade que poderiam resultar em impeachment, né? A lei de impeachment trata de omissão de presidente como um crime de responsabilidade. Queria um pouco que o senhor explicasse esse ofício, qual a sequência disso, o que o senhor espera que aconteça com essa sua medida. Nós encaminhamos uma representação ao PGR, Procurador-Geral da República, pedindo que seja instaurada imediatamente uma apuração pelo PGR, pelo Ministério Público Federal, para apurar duas situações. Primeiro, se houve uma atitude de improbidade administrativa, que é a inação por falta de gestão. Por que o governo federal, que maneja um recurso de 8 trilhões de reais, não manda um centavo para os estados enfrentarem o crime organizado? Por que as nossas fronteiras, isso eu coloquei na representação, por que as nossas fronteiras estão todas abertas? A Polícia Federal, por exemplo, não tem dinheiro nem para passaporte. A PRF, ontem que eu recebi aqui no meu gabinete, policiais rodoviários federais, que muitas vezes, ou quase sempre, não podem se manifestar, porque se eles se manifestam, eles são perseguidos por esse governo ditatorial e abusador, mas estão fechando postos da Polícia Rodoviária Federal porque não tem recurso. Se o governo tem um orçamento de 8 trilhões, por que não investir naquilo que é essencial? Porque a polícia, segurança pública, é essencial no Estado. Daí vem a palavra polícia, e eles, talvez até por não terem nem essa noção, não sabem o que é, mandam recursos bilionários para Bolsa Família, para Pé de Meia, Lei Rouanet, só para comunicação em 2025 são R$ 3 bilhões. Se as polícias tivessem recebido 1 bilhão só, 1 bilhão, nós teríamos um outro cenário. Só para lá da SECOM e verba das estatais foram 13,5 bilhões de reais em 25. Então, o primeiro pedido é que se apure uma má gestão. E o segundo é que se apure na esfera criminal. Se essa omissão foi premeditada, que eu acredito. Se a omissão foi planejada justamente para as facções se agigantarem, se organizarem e tomarem o Brasil como tem tomado, aí ele comete um crime do Código Penal. Omissão premeditada é algo gravíssimo, partindo de um presidente da República, que aí é a situação clara de impeachment, né? E aí já me alertaram, a própria assessoria me alertou. Mas o PGR é indicado pelo Lula, não vai fazer nada contra o Lula. Bem, a minha missão como deputado federal, como fiscal do presidente da República, é encaminhar a representação com provas. Eu juntei documentos para que o PGR proceda. Não acredito que o PGR vai prevaricar, porque se ele não, ele tem que instaurar essas duas apurações, essas duas investigações, uma para apurar improbidade e outra para apurar crime. Se ele não levar adiante,
o PGR pode estar cometendo um crime de prevaricação, e aí também vamos entrar com uma nova representação aí no âmbito do Congresso, pedindo o impeachment que cabe do PGR. O fato é que nós estamos diante de uma flagrante omissão governamental, flagrante. O Rio de Janeiro não é uma ilha, o Rio de Janeiro tem repercussão em todo o Brasil. O que acontece ali repercute no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Aquela jogadinha ensaiada que fizeram lá, daquela DPF 635, nós sabemos, foi uma jogada ensaiada com o governo. Tanto que quem entrou foi o partido da época do ministro da Justiça, o tal de Flávio Dino, o PSB que entrou com aquela ação. O ministro da Justiça que agora está lá no STF, o seu Flávio Dino, e que foi o primeiro a sair, falar em imprensa, em Twitter, dizendo que foi matança e que os policiais agiram errado. O PSB do Dino, imagina nós falar do ministro do STF que é partidário. Isso é um absurdo. Mas o PSB do Dino que entrou com a ação proibindo o Estado brasileiro de prestar segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro. E aí aconteceu que as comunidades foram ocupadas por faccionados de vários estados. Prova disso que dos 115 marginais, 45 eram de outros estados, e todos líderes. Não é vapor, são líderes de quadrilhas da Bahia, de Goiás, do estado do Amazonas, do Espírito Santo, que estavam lá homiziados. Afinal de contas, o STF fez uma espécie de um muro de arrimo protegendo essa vagabundagem toda. Então, isso pode ser resolvido com uma união de esforços que parta aqui do Congresso Nacional. Do Palácio Planalto não vai sair nada, nós sabemos. Dali não há qualquer possibilidade de enfrentamento ao crime organizado, né? Então o Congresso vai ter que agir. Nós temos cobrado do presidente Hugo Motta, não tenho jurisdição lá no Senado, mas aqui na Câmara, que é onde eu atuo, onde nós atuamos, nós temos cobrado medidas urgentes e efetivas do presidente Hugo Motta para que aquilo que esteja sob nossa alçada dentro do Congresso, porque não é só a legislação que vai resolver. Para resolver essa situação do narco-estado, é melhorar a lei, claro, mas investimentos, já que segurança pública são aqueles 3 Is: investimento, integração e inteligência, e isso só pode ser feito por quem tem o monopólio da força policial, que é o Estado, sobretudo o governo federal. Deputado, bom dia. Deputado, ontem foi votada o PL 1889, o famoso PL do streamer, né, que coloca diversas regras, complica um pouco as redes sociais e até mesmo o streamer. Ele foi duramente criticado nas redes sociais pela população, e eu queria saber do senhor se o senhor sabe informar a nossa audiência como é que foi a votação em relação ao PL, o partido do senhor, e se há algo que possa ser feito para reverter ou impedir que esse PL avance cada vez mais. Mais um absurdo. Eu votei contra, nós, da nossa bancada, votamos contra. Não tivemos voto. A matéria vai para o Senado. E aquilo que eu disse, né? PEC da segurança, ou qualquer ação que a gente precisa ou precise de mais votos, nós precisamos do Centrão. Só nós, da direita, né, da oposição, vamos dizer assim, não temos o voto suficiente, né? Uma matéria difícil, né? No Senado o panorama ainda é pior, porque aqui na Câmara nós ainda temos uma oposição para fazer uma barreira. Lá a oposição é menor ainda. Então, algo difícil, não conseguimos voto para fazer a contenção, e aquele projeto de o governo federal, o establishment, né, dominar as redes sociais e os processos de comunicação, caminha a passos largos para que seja concretizado. Se fosse numa democracia rígida, nós poderíamos levar essa matéria ao STF. Não é o caso do Brasil. Nós não temos a quem recorrer, né? E aí nós, inclusive ontem alertamos, preste atenção, população do Brasil. Nós estamos há 6 meses
do início de um processo eleitoral. Nós não podemos errar na escolha dos parlamentares para o ano que vem, seja Câmara, seja Senado Federal. Temos visto que vários estados ainda não estão focando nessa questão do processo eleitoral para o legislativo do ano que vem, mas isso é fundamental para nós evitarmos ou desfazermos situações como essa que foi aprovada ontem aqui na Câmara. Deputado, o senhor falou uma coisa correta, né? Eu acho que o eleitor tem que prestar atenção para além do partido. Você votou contra, né? Eu vi que a Carol Detoni votou contra, mas eu estou vendo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tem mais de 20 deputados do PL que votaram a favor, né? Votaram junto com o PT, votaram junto com o PSOL para uma lei que vai literalmente encarecer, né, a nós, porque se eles vão taxar Netflix, HBO, essa taxa vai ser repassada para o consumidor e, além do mais, a gente sabe o que o governo quer com isso, entende? É controlar a narrativa e dar dinheiro para os amigos dele fazerem os filmes e as novelas e as séries que eles quiserem, né? Como acontece, por exemplo, quando o partido do senhor, um pessoal vota de um lado, o outro de outro? O PL, Partido Liberal, nós, melhor, entramos no Partido Liberal em março de 22, e o Partido Liberal já existia. Então, alguns deputados que vieram da legenda antiga, vamos dizer assim, do Partido PL tradicional, não têm cumprido seguido as orientações que nós, do próprio PL, da liderança do PL ou da oposição, tem pedido, né? E algumas situações graves como essa, nós encaminhamos até para a presidência do PL, aqui em Brasília, para o próprio presidente Valdemar, para que analise a possibilidade de expulsão de deputados que votam contra a orientação dogmática atual do PL. Porque o PL, isso foi objeto das negociações lá, quando o Jair Bolsonaro, tendo 5 propostas, aceitou ou escolheu o PL. Ele, eu vou para o PL, é um partido médio, vai ficar um partido muito grande, vai ser o partido provavelmente mais popular do Brasil, o que realmente aconteceu. A partir das eleições de 22, elegemos 96 deputados. Mas o fato é que até alguns saíram, outros se recusaram a sair, né? E agora, no processo eleitoral do ano que vem, eu sou um que acho que não pode um parlamentar que não tenha os nossos ideais, os ideais atuais do Partido Liberal, continue, né? Eu sou um dos que vou votar para que esses deputados não tenham legenda. Tem outras situações aí gravíssimas também. Tem deputado que votou contra, do PL, que votou contra o requerimento de urgência da anistia. Anistia, aliás, que nós estamos trabalhando para votar. Nós em nenhum momento desistimos de votar a anistia. Com o Hugo Mota, com líderes partidários, e nós precisamos votar a anistia. No Senado é um outro cenário. Alguns têm dito, não passa, é problema do Senado, nós temos que votar a anistia, que não é aquela história da dosimetria, aquilo ali é um engodo. A anistia é votado quanto antes aqui na Câmara dos Deputados. E tem deputado do PL que votou contra o requerimento de urgência, ou seja, votou contra a anistia. E ainda saiu fazendo o discurso. É um deputado federal aí de São Paulo. Pedimos já a expulsão desse deputado e o processo acho que está até em andamento. Alguns levantaram a tese de que ele não teria que ser expulso, porque não vai perder o mandato. Porque se ele sai do PL, ele vai para um outro partido e tem liberdade. Pelo menos aqui ele não tem comissão, não tem atuação individual em comissões, enfim, né? Mas é
Essa é a realidade da política brasileira, né? Infelizmente. É revoltante. A gente aqui, a população, fica com aquele nariz de palhaço no rosto, aguardando nem revisão de dosimetria, aprovar a urgência da pauta da anistia, não trataram até agora. A gente vai perdendo esperança. O que não podemos de jeito nenhum, é preciso lutar por essas pessoas que estão injustamente encarceradas. O deputado Sanderson está sempre, cadê o endereço aí do Instagram dele, postando temas interessantes sobre segurança pública, corrupção, a saúde no Rio Grande do Sul e a anistia também, dentre muitos outros. Deputado, obrigada pela participação por aqui, por tantos esclarecimentos. Bom trabalho, a gente segue acompanhando o senhor. Qualquer novidade, estamos por aqui, pode chamar também. Obrigado, Adriana, parabéns a vocês. Sempre que eu posso, eu acompanho, nem que seja à noite, final do dia, eu vou lá e dou uma olhada na Oeste, o que foi tratado, que serve hoje como norte informativo para toda a população brasileira. Obrigado. Que alegria saber. A gente agradece também. Um grande abraço, hein? Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.